Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser dos de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouvir a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a essa Santa Missa. A primeira leitura de hoje é da carta aos Romanos, São Paulo aos Romanos, o início, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, de 1 a 7. Paulo fala 3 palavras-chave para a vida de um cristão. Ele começa dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, e depois ele fala, pelo Espírito de santidade. 3 palavras na vida de um cristão que precisam ser vividas de forma autêntica: servo, vocação e santidade. 3 palavras-chave na vida do cristão. Vamos entender um pouquinho o que é vocação. Segundo a Bíblia, a vocação é um chamado. Vocare, chamado. Um chamado de Deus para uma missão específica, que exige uma resposta livre e um relacionamento com o Criador, com Deus. Então, que a vocação é um chamado de Deus para uma missão específica, que exige uma resposta livre, não forçada, e com um relacionamento com Deus. Não se trata apenas de um talento, de uma profissão, mas de um convite para amar e servir o próximo, sendo a vida do vocacionado uma entrega e um estado de relação com Deus. Então, a vocação é um chamado específico a você ter uma relação com Deus e servir o próximo. A vocação está relacionada a servir o próximo. Não é uma profissão, não está baseada aqui de modo específico, como diz aqui na questão de talentos, não. Porque quando a gente fala de profissão, então você vai fazer uma faculdade, você vai ter uma profissão, vai ser engenheiro, vai ser padeiro, vai ser não importa o quê, advogado, não importa, você vai ter uma profissão. Você vai fazer aí um curso, uma graduação, e lá você vai ter uma profissão, não importa qual seja. Vai ser motorista particular, não importa, você vai ter uma profissão. Essa profissão, ela está ligada, claro, sem dúvida, às suas 8 horas de trabalho normalmente. Claro que, dependendo da profissão, as horas mudam, a quantidade aumenta ou diminui pela carga horária. Normal, claro, faz parte, como na medicina. Mas, você chega no seu trabalho, você exerce a profissão, você sai do seu trabalho, você volta para a tua casa. Claro que você tem a profissão por natureza, mas você não é obrigado a exercer tua profissão dentro da tua casa. Já uma vocação sacerdotal, uma vocação religiosa, como temos aqui as irmãs, uma vocação religiosa como frei, no altar, na rua, na padaria, no mercado, viajando, eu sou padre, elas são freiras, e ele é frei. Você vive a vocação, o chamado 24 horas do seu dia. Aonde quer que você esteja, comendo, rezando,
indo e vindo, fazendo um exercício, uma caminhada. Eu sou padre, sou religioso. Eu vivo, está em mim, está na alma. Deus faz isso na alma. A mesma coisa podemos falar, por exemplo, de uma pessoa que tem a vocação à vida matrimonial. No trabalho, mesmo longe do teu esposo, da tua esposa, viajando, descansando, na praia, você é marido e mulher. A sua vocação caminha com você. Você é casado. Não tem como separar. Você não é casado dentro de casa e na sua empresa você é um solteirão. Não. Você não é casado dentro de casa e quando você sai para a rua você está livre para fazer o que você quiser. É assim? Não. Vocação é um chamado específico que exige uma resposta livre. Às vezes eu brinco nos casamentos que eu faço, né? Na hora que eu pergunto para o marido e para a mulher, né? É de livre e espontânea vontade que fazes ou o sogrão está com a peixeira debaixo? O sogrão está armado, né? Aí eu pergunto da peixeira, eu falo, sogrão, tem peixeira aí? Ele fala, padre, peixeira do passado, agora eu estou com uma 38 aqui, padre. Alguns respondem assim para o padre, brincando, né? Fala, opa, a coisa engrossou, filho. Não adianta correr não, que a bala come, né? Então, o padre faz essa pergunta também no casamento, é de livre e espontânea vontade? E o casal responde, sim, é de livre e espontânea vontade. Ninguém subiu no altar amarrado para viver o seu sacramento matrimonial. Ninguém subiu amarrado. Não, é livre, é um chamado livre, específico, uma resposta livre no relacionamento com Deus e no caso da vocação matrimonial, com a tua família e com Deus. É uma resposta livre. Ninguém é amarrado. As irmãs deram uma resposta livre, o frei deu uma resposta livre. E é interessante porque no sacerdócio, quando a gente vai ficar padre, e vai começar então os graus ali da ordem, como do diaconato, que é o primeiro grau da ordem. Então a gente escreve uma carta a punho, a mão livre, não é digitada, a punho livre, dizendo, eu, Anderson, portador da RG, tal, nascido, pipi. Tem toda uma carta, né? Tem um modelo e você faz aquilo. Digo que livremente, espontaneamente, assumo todas as responsabilidades. E assino. Está lá no meu arquivo, na cúria. Que eu assumi livremente uma resposta de amor. É uma resposta livre. Que cada um dá a Deus. Não se trata de um talento, uma profissão, mas um convite para amar e servir o próximo. O padre serve vocês, você serve a tua esposa serve você. É uma resposta de amor, é um serviço ao próximo. Esse chamado de Deus, a vocação, sempre tem origem em Deus. É um ato de sua livre iniciativa, um convite ou eleição para uma missão. Então, quem diz qual é a nossa vocação é Deus. Quem fala com a nossa vocação é Ele. Vocês jovens que estão aqui já perguntaram para Deus qual é a sua vocação? Ou você está fazendo do seu jeito e você acha que é alguma coisa que você não sabe o que é ainda? Aqui está a coisa. Pergunta para Deus, se você tiver coragem. Senhor, qual é a minha vocação? Eu sonho em ser isso ou ser aquilo? Tá, mas qual que é o teu chamado para mim? Qual é o teu chamado? Também dentro da igreja, qual é o teu chamado? Eu já sou casado, eu já sou padre, tá. Mas dentro da missão, qual que é a minha missão? Então nós precisamos entender que essa vocação sempre tem origem em Deus, é um ato de sua livre iniciativa. A iniciativa é de Deus, é um convite. A iniciativa é dele. Por quê? Porque ele nos criou, ele nos formou desde o ventre materno. Então a iniciativa é dele, o chamado é dele. Então você tem que perguntar para ele qual é a sua vocação. Porque se você for para uma vocação que Deus não te chamou, você vai ser infeliz. Se você for para uma vocação que não é a que Deus quer você vai ser infeliz. Não é que Deus vai te amaldiçoar, nada disso. Se você tem vocação para ser padre e se casa, como que fica?
Deus vai te amaldiçoar? Não. Mas você vai ter mais dificuldade para viver o seu matrimônio. Se você tem vocação para ser irmã religiosa, você insiste em ser mãe, você vai ter mais dificuldade. E vice-versa. E vice-versa. Se tem vocação para ser vida matrimonial e insiste para a vida religiosa, a mesma coisa. Vai ter mais dificuldade. Deus não vai amaldiçoar. Mas nós precisamos perguntar para Deus: Senhor, qual é a minha vocação? Qual é o teu chamado? O que tu queres? Agora, este chamado de Deus, nós devemos corresponder com uma resposta livre, decidida e de fé individual. O seu chamado não é igual ao do vizinho. Pode ser parecido, mas não é igual. Então não adianta você ter um amigo na igreja, uma amiga na igreja e falar: e aí, o que você vai fazer da vida? Vai casar? Ah, eu também vou casar também. Não. Não é porque o outro vai casar que você tem que casar também. Não. Não é porque o outro vai ser padre que tem que ser padre. Não. Aí se o outro deixar o sacerdócio, você também deixa? Se o outro separar, você também separa? Não. O meu chamado é independente de qualquer situação. Então, é uma vocação, é uma resposta livre, decidida na fé. A vocação implica assumir uma missão no mundo, um propósito de doar-se a um bem maior, servir o próximo. Então a vocação, ela implica em assumir uma missão no mundo, doar-se para um bem maior. Então, você precisa encontrar o teu lugar no mundo. Como diz Santa Teresinha: encontrei minha vocação é o amor. Religiosa é encontrar o nosso lugar, encontrar a vocação e dentro da vocação encontrar o nosso lugar dentro da vocação. Ok, sou padre, mas posso ser um padre professor, pode ser um padre que cuida mais da cúria, pode ser um padre mais formador, pode ser um padre de paróquia, um padre que vive mais missão viajando, uma vida religiosa, enfim, tem várias formas de viver uma vida religiosa. Agora, a vocação implica assumir uma missão no mundo, um propósito de doar-se. A vocação é um convite, um encontro profundo com Deus, um estado de relação com o Criador. Então, tem que ter uma relação com Deus, é preciso ter uma intimidade. Nós estamos aqui numa missa de cura e libertação. Talvez você está perguntando: padre, que vocação tem a ver com libertação? Claro que tem tudo a ver, porque pode ter gente que está batendo cabeça, perdido no mundo, infeliz. Senhor, me cura, Senhor, me mostra, tira a cegueira espiritual. Qual é o meu chamado dentro da igreja? Tá, eu já sou casado, mas eu estou infeliz. Não é infeliz talvez sou esposo, mas talvez infeliz alguma situação que não está legal no coração, e precisa se encontrar. Talvez o servir a Deus em alguma pastoral, precisa se encontrar. Então veja, o chamado bíblico exige uma transformação radical na vida do vocacionado, afetando toda a sua existência. Então, a vocação, que é um chamado, você já entendeu, exige de nós uma transformação radical na vida. Então, se você resolveu casar, então você não é mais um solteirão, nem uma solteirona. Você é casado. Então você tem que ter atitude de uma pessoa casada. Então, se você casou para se ver livre dos seus pais, então é fuga, não é vocação. Ai, não aguento mais meus pais, vou para o seminário, vou ser freira, vou casar. Se você fez isso, está fugindo, está errado, está fora do contexto. Você está fugindo daquilo que Deus quer para a tua vida. Não pode. Então, vocação exige uma transformação. Então, do momento que eu disse, vou para o seminário, então o seminário me exige obediência, me exige celibato, me exige a castidade, me exige uma transformação.
ao qual eu fui correspondendo ao longo dos 6 anos de seminário, até que eu me prostrei no chão e disse: eu morro para esse mundo, e agora minha vida pertence só a Jesus Cristo. Então eu me configuro a Cristo, no serviço a vocês. Um dom, um chamado, uma vocação. Então, o dia que você disse: eu te aceito como esposa, te aceito como meu esposo, o dia que você subiu no altar, você decidiu casar, então tem que ter uma transformação, uma atitude de mulher casada, não mais uma mulher pagã. Você agora tem que decidir em 2 as coisas. O dinheiro junta tudo, mistura tudo, vão pagar as contas, vão ver o que sobra e vão ver o que dá. Casa, cada um tem sua conta, você paga a sua, paga a minha, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Isso não é vida de casado, não. Comunhão parcial de bens, eu acho ridículo. Vamos casar só de corpo e alma. Os bens, o que eu adquiri antes é meu, o que é seu é seu. Quer dizer, já é vida de derrota. Já está pensando em separar, vai que lá na frente acontece um problema, o que é meu, o que é seu, o problema é seu. Eu acho ridículo isso, pessoas que casam hoje, vão casar sem comunhão de bens. Acho ridículo. Então você não quer construir uma vida com a pessoa? Você já está casando pensando se der errado lá na frente, então você já está casando como derrotado já. É o que o mundo ensina. Mas o que Deus ensina? A vocação exige uma transformação radical de vida. E aqui está o problema, aqui está a cura, a libertação. Será que a vocação que eu assumi, eu me transformei naquilo como marido e mulher, eu assumi meu casamento de verdade? Porque talvez a crise esteja aí no seu casamento. Eu não assumi meu casamento, eu não assumi meu sacerdócio, eu não assumi o meu ser freira, ser frei. Então eu vivo uma crise, porque eu não morri para o mundo, quero viver para o mundo, mas eu quero ser de Deus. Então existe um problema. Exige uma mudança radical. É a mesma coisa, eu sou católico, apostólico, romano. Então, se você é católico, apostólico, romano, ser católico, apostólico, romano exige você deixar deuses pagãos, deixar seita diabólica, deixar esoterismo, deixar tudo aquilo que não presta, aquilo que não é de Deus, aquilo que não é, e assumir a sua identidade cristão católico. Um dia está na igreja católica, outro dia está na macumba, outro dia está no espiritismo, outro dia está na igreja evangélica, está que nem piolho. Não tem uma identidade. Quanto cristão católico que recebeu um chamado de Deus, como Paulo está dizendo, apóstolo por vocação. Deus chamou Paulo. Quando Deus chamou Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo. Fica cego, vai para a casa de Ananias, alguém reza por ele, ele enxerga, ele volta a enxergar, as escamas caem. E de perseguidor ele passa a perseguido. Agora ele assume a religião católica, agora ele vai assumir o cristianismo. E por isso vai ser perseguido, e por isso vai ser morto, decapitado. Veja, meus irmãos, é uma luta. Então, nós temos uma vocação. Se você é cristão católico, apostólico, romano, você tem uma identidade como cristão católico, apostólico, romano. Qual que é a base da nossa identidade? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, no Filho, que nasceu da Virgem Maria, apareceu, ressuscitou. Existe o creio. Então nós temos uma identidade como católicos. Você tem uma identidade como cristão católico. Então, nós temos um chamado. Por exemplo, Abraão. Abraão recebeu um chamado. Chamado por Deus a deixar sua terra e ir para um lugar desconhecido. Ele foi. Jeremias, um jovem que se sentia-se incapaz, mas Deus disse: eu vou te capacitar, não temas, eu sou contigo, Jeremias. Os apóstolos, veja que bonito. Agora, em Mateus 22:14 diz assim: porque muitos são chamados,
poucos são os escolhidos. Esse versículo, que conclui uma parábola sobre uma festa de casamento, destaca que, embora muitos recebam o convite de Deus, o chamado, apenas um pequeno número atende ao convite e se prepara adequadamente para o banquete divino. Quantos receberam o chamado para estar na missa hoje? Uma multidão. Quantos responderam? Domingo, ontem, missa dominical, providencialmente caiu o dia de Nossa Senhora Aparecida. Quantos foram convidados? Todos. Quantos foram para a missa? Deus, Ele faz esse chamado constantemente, como fez um chamado na vida de todos. Deus chamou a todos. Os doentes, os sãos, os que estão com problema, Deus chama a todos. O chamado de Deus é para todos. O problema é quem quer corresponder ao chamado, porque quando a gente começa a ver a exigência do chamado, identificar-se a Cristo e não ao mundo, identificar-se a Cristo e não a religiões pagãs, identificar-se a Cristo e não a seitas diabólicas, quando começa a vir a exigência do chamado, a gente fala, acho que não é para mim não. É onde a porca entorta o rabo. É onde muito nego começa a torcer o nariz. A igreja é quadrada. A igreja é retrógrada. Aí a gente começa... acho que não precisava ser desse jeito, né? Tá que nem uma pessoa aí, esses dias ligou na secretaria paroquial. Quero uma bênção na minha casa. Aí a secretária disse, olha, existe uma fila, existe um caderno de bênção aqui, que acho que eu vou morrer, não vou dar conta de todas as bênçãos, né? Acho que eu vou morrer seco, arreganhado, não vou dar todas as bênçãos que eu tenho que dar nesse lugar. Em Três Padres. É muito populoso essa região. São 170 torres na Vila Mascote de prédio. Faz as contas. É uma loucura. Fora as casas. Aí a secretária, com delicadeza, disse, olha, minha senhora, calma, né? Aí a mulher começou a brigar no telefone, e no final, eu vou falar o que ela disse, não se escandalizam. Ela falou assim, então vai a merda vocês tudo, e desligou o telefone. Padre, você está exagerando? Não, não estou. Ela precisava de bênção? Precisa de exorcismo. É tipo de coisa que a gente enfrenta na secretaria paroquial. Chega a ser cômico, tipo, o quê? Essa pessoa não entendeu nada. Ela quer uma bênção na casa dela. Se eu vou lá, ela me mata, ué. Começar a levar segurança, escolta armada. A outra veio e disse que a energia na casa estava muito complicado. O padre Chiquinho respondeu para a secretária, ué, manda chamar a Eletropaulo. Falei, padre, você teve uma sabedoria, cara. Tinha que ser o padre Chiquinho. A secretária bugou, ela ficou assim, padre Chiquinho. E ele saiu rindo, eu também não... Eu estava na sala sentada, eu mijava de rir. A gente mistura energia com o Espírito Santo, que mexe... Gente, é uma bagunça. Nós não temos uma identidade. Não existe energia, existe uma influência do mal. Existe um ataque do mal. Só que
Veja, a misturada é tão grande que a gente perde a essência, a gente perde a identidade do chamado, do configurar-se a Cristo e não configurar-se o mundo. Eu canso de ouvir, escutei agora essa semana que teve festa. Não, padre, porque Deus é igual a todo lugar. Dá vontade de dar um tapa na fuça. Não, mas eu fico com uma raiva dessas coisas. Ah, vai tomar banho. Deus é igual. Só se for na Conchinchina, que aqui não é não. Então nós não temos identidade. Nós recebemos um chamado que deve ser correspondido livre por uma missão de servir para um bem maior. Uma resposta livre que exige uma configuração a Cristo. No matrimônio, no sacerdócio, na vida consagrada, na vida celibatária, não importa. Nós temos uma identidade, temos que nos configurar a Cristo. Não dá para ser de todos os times ao mesmo tempo. Não dá. Como diz a Bíblia, né? Não dá para acender uma vela para Deus ou para o diabo. Não dá. Tem como. Hoje eu comecei a ler, eu estou relendo a Bíblia toda. E hoje eu comecei a ler o livro do Apocalipse. E aí, João escreve o livro do Apocalipse. E ele começa a escrever sobre inspiração de Deus. Uma carta para certa igreja, Esmirna. E aí começa a escrever. Uma das cartas que ele escreve, Deus diz para o povo: olha, conheço as tuas obras, sei o que você faz, mas uma coisa me incomoda: não és nem quente nem frio, é morno, e os mornos Deus vomita. Eu li isso hoje, agora há pouco. O problema é que nós ficamos cristãos mornos. Temos um chamado, mas é um chamado morno. Desculpa falar, mas você não cheira nem fede. Sabe por que na tua casa não tem conversão? Porque você não cheira nem fede. Sabe por que teu esposo não se converte? Porque a tua oração não cheira nem fede. Porque você não é uma pessoa decidida. Não cheira nem fede. Por isso que você está passando esse perrengue que está passando. Porque é frouxo. Ah, eu falei semana passada isso, né? Porque você não se configura a Cristo. Não, eu quero me configurar a Cristo. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a Nossa Senhora. Eu quero ser igual aos apóstolos. Eu quero ser igual aos santos. Não, eu quero ser. Eu preciso me identificar com Cristo. Trazer as marcas de Deus em mim. Com quem você se identifica? Com a bonitinha da novela? Você passa canal de televisão, agora está lá, né? Quem matou não sei quem lá. Tem até bolão, né? Mano, chega a ser chato. Você está vendo uma reportagem, até eu estou sabendo, porque mano, o negócio é só isso que roda na televisão agora aí. Você liga para ver uma reportagem, essa desgraça. Mas se eu perguntar o nome dos 12 apóstolos, ele não sabe. Então, nós não temos uma identificação no chamado. Isso é libertação, gente. Precisamos tomar vergonha na cara. Só que depois de vocação, Paulo fala que ele é servo. Então, ele recebe um chamado, vocação, chamado, para quê? Para ser servo. Então, o que ele diz sobre servo? Servo, em grego, doulos, em hebraico, ebed, que significa servo, expressa humildade, amor total e pertença a Deus. Então, ser servo é um amor total a Deus e uma pertença a Deus. Servo é um título de honra e fidelidade. Ser servo de Deus significa pertencer-lhe inteiramente, obedecer-lhe por amor, cooperar com a sua vontade. De quem você é servo? A quem você está servindo? Você serve a Jesus ou serve o mundo? Você serve a Jesus ou você serve deuses pagãos? Nós precisamos perguntar.
Um dia Josué, depois de conquistar Jericó, e vocês conhecem muito bem o cerco de Jericó, depois que eles derrubam as muralhas, depois que eles matam todo mundo, depois que tudo passa, depois que o pau fechou, que acalmou, que eles já tomaram a cidade de Jericó, então Josué vai fazer um discurso. E você conhece muito bem esse discurso é de Josué. O que Josué fala? Quanto eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, daqui para frente, vocês têm que dizer a quem vocês querem servir. O pau fecha. E aí o povo, não, Josué, longe de nós abandonar Deus. Não, estamos juntos e misturados, vamos juntos. A gente conhece, né? A quem você quer servir? Essa música é baseada na fala de Josué. É Josué quem faz essa intervenção. Porque Josué está pé. Por quê? Porque Josué disse, vocês vão entrar na cidade, vamos matar todo mundo, e não coloca a mão em nada que é impuro, para que Deus não nos castigue. Aquela zanta vai lá e põe a mão no que não podia. Aí Josué fala, ó, seguinte, vocês estão desobedecendo a Deus, eu estou dizendo. Eu e minha família vamos servir a Deus, e vocês? É quando ele faz a intervenção. Então, a palavra servo é uma pertença total a Deus. É uma pertença total ao Senhor. Obedecer-lhe por amor, cooperar com a sua vontade. Grandes servos como Moisés, Davi, Isaías. E quem foi que disse assim, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade? Ah, vocês estão dormindo, vai se lascar. Quem foi que disse a frase? A Virgem Maria. Foi Maria quem disse, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Ou seja, faça de mim o que você quiser, Senhor. A minha vida é tua, Jesus, a minha história é tua. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. Tá bom, então você vai ser mãe do Filho de Deus. Ela diz, eis a serva, faça-se em mim o que você quiser, a tua vontade. Será que a gente tem coragem de falar isso para Deus? De coração? Eis aqui o Padre Anderson, faça o que o Senhor quiser. Será que a gente tem coragem de falar isso para Deus? Porque ser servo é entrega total, sem limite, tudo o que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Ontem 31 pessoas se consagraram pelo método de São Luís Gregório de Montfort. Colocaram a correntinha da escravidão nessa paróquia ontem. E segundo o método, quando a gente se consagra a Nossa Senhora, eu não faço mais nada segundo o que eu quero, é tudo segundo o que ela quer e Deus quer. Me leva, para onde? Vai, me guia. É como se você fosse um cego e vai te levando. A minha vida é tua, Senhor. A minha vida é tua, mãe. Me leva. Ser servo significa participar de Cristo. Não para ser servido, mas para servir. Jesus veio para servir, não veio para ser servido. Foi Jesus quem disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E dar a vida para resgate, para curar, para libertar, para salvar. Ele veio para servir. Então, o catecismo diz assim para nós, o parágrafo 786. Reinar é servir. O povo de Deus participa da função régia de Cristo quando serve os outros, especialmente aos pobres e os que sofrem. Então, se nós queremos reinar, nós temos que servir. Jesus foi rei porque Ele sentou no trono da cruz. Ele serviu o Pai para a salvação minha e tua. Ele é o grande servo de Deus. Então, a cura e a libertação passa por isso. A cura e a libertação passa por isso. Olha o que diz aqui Filipenses 2, de 6 a 8. Sendo de condição divina, não se apegou à sua
a igualdade com Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de servo. O que Jesus faz? Ele se esvazia, assume a condição de servo para morrer por nós. Ele é Deus, é Senhor, mas ele se esvaziou. Cristo é modelo de todo servo de Deus, humilde, obediente, generoso, até morte e morte de cruz. Se você quer um exemplo de serviço, olha para Jesus. Como que é servir? Pronto, você tem um modelo, olha para Jesus, o modelo exato de serviço. Ali nós temos. Santo Agostinho diz assim: servir a Deus é reinar. São Bento ensina assim: o abade deve lembrar que foi constituído para servir, não para dominar. São Francisco de Assis dizia assim: pequeno servo de todos, imitando a humildade de Cristo. Santa Teresa de Calcutá repetia: o fruto do amor é o serviço. Portanto, meus irmãos, então nós já encontramos duas palavras: vocação, chamado. Configurar-se a Cristo por amor numa resposta de fé. Extraordinário. Depois, nós encontramos essa belíssima questão do servir. Servo. Ser igual a Cristo, servir, dar a nossa vida. E a terceira palavra, santidade. A palavra santidade, santo, vem do hebraico, kadosh, que significa separado, consagrado, pertencente a Deus. No grego do Novo Testamento o termo é hagios, com o mesmo sentido, aquilo ou aquele que é posto à parte para Deus. Então, a palavra santidade, santo, é separado, à parte, que Deus separou. O Antigo Testamento diz assim: Deus é santo por essência. Santo, santo, santo é o Senhor Deus exércitos. O povo de Israel é chamado a participar dessa santidade. Em Levítico 19:2 diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. No Novo Testamento, em Cristo, a santidade é dom e vocação. É a vontade de Deus a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Os cristãos são chamados santos porque foram consagrados do batismo e habitados pelo Espírito Santo. Por que eu e você somos chamados de santos? Porque no dia do seu batismo, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você foi liberto do pecado original. E a partir desse momento que você vive o seu batismo, confessa seus pecados, você participa da santidade de Deus. Então, o batizado, que sou eu e você, somos chamados a ser santo. A vocação à santidade está inserida no dia do seu batismo. Se ninguém te explicou, eu te explico isso hoje. No dia do seu batismo. Veja, olha que impressionante essa passagem. A santidade é plenitude de vida em Cristo. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. São Paulo aos Gálatas, Gálatas 2:20. O que São Paulo diz? Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Nós temos que buscar estar tão semelhante a Cristo, servindo a Ele de tal forma, que nós já percebamos que não somos mais nós que vivemos, é Deus que vive em nós, é Cristo que habita em nós. Esse é o seu chamado, a ser imagem e semelhança de Deus. Só que nós temos uma luta, né? O demônio não quer que você seja santo, o demônio não quer você caminhando com Deus, o demônio não, então ele vai tentar te arrastar com más amizades, lugares, situações. Então o inimigo vai tentar fazer de tudo para tirar você dessa presença de Deus, dessa santidade, desse chamado. Ele vai fazer de tudo para te tirar da presença dele. Então ele vai tentar te arrancar de algum jeito. No trabalho, na escola, na faculdade, com pessoas fazendo tua cabeça, enchendo o seu saco, mandando você a merda no telefone. Aí você quer responder, né? Eu conversava com as secretárias. Falei, ó, quando acontecer isso, você faz isso. Quando acontecer isso, você faz isso. Aí eu fui aconselhando, né? Segundo o que Cristo aconselharia. Fui dando alguns conselhos.
E aí eu me lembrei que quando eu estava na paróquia Santa Gertrudes, onde começava o trabalho do Santuário Mãe dos Aflitos, eu era padre bem jovem ainda, acho que eu devia ter uns 4, 5 anos de padre, máximo. Então, quando eu cheguei na igreja, eu precisava fazer algumas melhoras na igreja, entre elas trocar o banco da igreja, porque era aqueles bancos de pau de ripa ainda, era tudo muito, estava um pouco passado as coisas, então precisava trocar, não tinha jeito. Era aquele banco que você sentava, você ficava com a coluna para frente, né? E só metade da poupança sentada. Era horrível, gente, era desesperador. Então não tinha como, né? Era muito desconfortável. Era aqueles bancos muito antigos. Então comecei a fazer campanha para trocar banco, melhorar, fazer algumas coisas, enfim. Eis que eu recebo uma carta de uma dizimista, que se identificou e disse o número dela e tudo mais. E disse: aqui na igreja evangélica, para você mexer no banco, para fazer não sei o que lá. E começou a criticar todas as mudanças que estava fazendo. Começou, né? Uma cartinha muito mal educada, por sinal. Padre novo, né? Com o topete lá em cima. Vocês imaginam, né? O sangue. Sentei, rezei. E veio uma inspiração. Senta que lá vem granada, né? Eu comecei a escrever a carta assim: na sua casa tem sofá? No tempo de Jesus não tinha sofá, joga fora. Porque ela começou a falar que no tempo de Jesus não tinha essas coisas, né? A carta era mais ou menos, ela dizia que no tempo de Jesus não tinha essas coisas. Na sua casa tem sofá? Então, no tempo de Jesus não tinha, joga fora. Na sua casa tem geladeira? Então, no tempo de Jesus não tinha geladeira, joga fora. Então eu fui numerando tudo que tinha numa casa moderna. Aí eu falei: mando, não mando essa carta? Nem eu me coçava, né? Babando de ódio, né? Me comendo. Mas aí eu fui vencido pelo amor de Deus, eu rasguei a carta, não mandei essa carta e... Mas eu fiquei tentado em mandar essa carta. É que nem aquelas pessoas: na Bíblia não está escrito isso. Aí tem um amigo meu seminarista, que ficou seminarista, que saiu do seminário e não é mais nada hoje, no meu tempo lá, que uma vez a pessoa começou a encher o saco dele. Que na Bíblia, que não está escrito isso, que na Bíblia não está escrito isso. Aí eu falo: minha senhora, a senhora usa calcinha e sutiã? Uso. Na Bíblia não está falando que tem que usar, você tem que tirar e jogar fora. Anda comigo que vocês aprendem. A Nalda está se mijando ali, né? Gente, viver a santidade não é fácil, não. Você viver no meio de lobos e cobras, no meio dessa raça de víboras, ser santo nesse meio não é fácil, não. Eu sei que não é fácil ser santo no teu trabalho. Eu não estou te criticando, não. Eu sei que não é fácil ser santo na tua faculdade. Eu sei que não é fácil ser santo, às vezes na tua casa, só você rezando. Eu sei que não é fácil ser servo e viver uma vocação que só um quer, o outro não quer. Não é fácil ser santo no mundo de hoje. Mas não arrume a desculpa: ah, no tempo do Padre Pio era mais fácil. Ah, no tempo de santo tal era mais fácil. Não.
Se Deus te colocou nesse tempo, Ele te colocou dons e te capacitou para ser santo nesse tempo. Se Ele te colocou nesse tempo, então você tem os dons e a graça necessária para ser santo nesse tempo. Ele vai te capacitar nesse tempo, como capacita o Padre e cada um de vocês. Então, a santidade, sim, é possível. A santidade, sim, é possível. Olha o que diz para nós São Francisco de Sales. A santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer as coisas ordinárias com amor. Ser santo não é fazer coisas extraordinárias, levitar. Mas as coisas do dia a dia você tem que fazer com amor. Isso é santidade. São Francisco de Sales fala isso para nós. Extraordinário esse pensamento. Agora, para encerrar essa reflexão, eu quero falar de uma santa que não é conhecida. Eu a conheci porque eu ganhei um terço dela, ganhei uma imagem dela, e comecei a conhecer a vida dela. E hoje, vendo a liturgia, eu vi que hoje era dia dela, providencialmente. Falei, nossa, o dia dela é hoje. Essa santa chama-se Beata Alexandrina. Repete, padre, Beata Alexandrina. Alexandrina, ela nasceu em Balazar, arquidiocese de Braga, Portugal. Ela, aos 14 anos, ela teve algo decisivo na sua vida. Por quê? Porque ela estava em casa, eu vou resumir. Ela estava em casa, junto com a sua irmã, e aos 14 anos, 3 homens começam a tentar invadir a sua casa, ela estava sozinha, e de repente eles conseguem entrar, ela sobe correndo até o 4º andar, e para tentar fugir dos homens, ela pula do 4º andar. Ela não morre instantaneamente, mas ela fica toda quebrada. Essa santa, essa Alexandrina, ela vai passar por grandes dificuldades, ela vai se arrastar até a igreja durante um período, só que a enfermidade vai agravando, ao ponto dela ficar paralítica numa cama. Ela pede a cura muitas vezes a Nossa Senhora que a cure, mas a cura não vem, e ela entende que o seu chamado, ela tem uma frase muito bonita dizendo assim, que assim como Jesus é escravo do tabernáculo, assim ela é escrava também daquele leito, e que faria companhia para Jesus. Ela tem padres, diretores espirituais que acompanham, e nesse processo começa a acontecer algumas coisas místicas. Entre tantas coisas, já com uma certa idade, ela começa a não se alimentar mais de nenhum tipo de alimento, e ela comunga Jesus, ela vive só de Jesus, durante anos ela viveu só comungando Jesus, e nunca teve uma doença, nada. Depois teve um fato místico na vida dela, aonde durante muitos anos, em todas as sextas-feiras, porque as sextas-feiras nós lembramos a paixão de Cristo, quando começava a hora que Jesus estava vivendo a paixão de Cristo, às sextas-feiras, essa mulher, milagrosamente, ela se levanta da cama, só nas sextas-feiras, e anda normalmente. Os outros dias, ela é paralítica, está numa cama. Padre, essa pessoa era freira? Não. Estava dentro de convento? Não. Era uma jovem que quis guardar sua virgindade para não ser abusada pelos homens, pulou do 4º andar para preservar a santidade e a virgindade. Fala assim, uau! Isso é santidade. Você fazer o que for necessário para você ser um homem ou mulher de Deus. Isso é vocação, isso é chamado. Você fazer o que for necessário para proteger o teu chamado, o teu casamento, o meu sacerdócio, a tua vocação como freira. Isso é santidade, é você fazer o que for necessário para você ser um homem ou mulher de Deus. Isso é santidade.
Eu te pergunto, o que você tem feito pela sua castidade? O que você tem feito pelo teu casamento? O que você tem feito? Isso é cura e libertação. Eu quero cura, eu quero libertação. Tá bom, não adianta nada ter um dedo bom, uma orelha boa, mas você tem uma alma podre. Jesus diz, é melhor entrar sem um olho no céu do que entrar com os dois no inferno. Então, o que estamos fazendo pela santidade? O que estamos fazendo para nos configurar a Cristo? O que estamos fazendo para viver a vocação, o chamado, para ser de Deus? Qual é a minha resposta? Diante dessa homilia de hoje, qual é a minha resposta para Deus? Qual vai ser a minha resposta de amor? Qual vai ser a minha decisão a partir de hoje? Eu vou criar uma identidade de cristão católico, apostólico romano, ou vou continuar com duas identidades, uma verdadeira e uma falsificada? Porque tem gente que parece que tem duas identidades, né? Quando convém apresenta essa, quando convém apresenta aquela, né? Duas identidades, parece que são duas pessoas diferentes. Duas personalidades, você nunca sabe o que a pessoa é. Se está na igreja católica é santinho, se está no mundo parece... Então, santidade é fazer o que for necessário. E sabe, meus irmãos, que essa mulher morreu no ano de 1955. É muito próximo. Ela morre no dia 13 de outubro, que é hoje, do ano de 1955. Por sinal, 13 de outubro é a última data da aparição de Nossa Senhora em Fátima. É dia de hoje. Então, vejam, eu preciso, como Paulo, assumir o meu chamado, assumir o serviço de Deus para a minha vida, essa missão, uma resposta de amor, e fazer o que for necessário para viver a santidade. A pergunta que fica, para mim e para você hoje, dessa cura do coração, cura da alma, aleluia, Jesus está voltando. Já pensou se fosse Jesus? Eu queria ver. Eu ia achar bom. Não, padre, tem que confessar. Já era, acabou. O padre já foi embora. Não dá mais não, já era. Assustou, né? Como combinado, obrigado. Foi bem combinado. Brincadeira, foi nada, né? Mas é pensar. O que estamos fazendo para viver o chamado, a vocação que Deus te deu.